Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus e hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 23, mas antes da leitura, deixe seu pedido de oração nos comentários do vídeo. Nós temos anotado os pedidos de oração dos irmãos e temos orado uns pelos outros. Observe os pedidos de oração que os irmãos deixam aí nos comentários e quando você estiver fazendo a sua oração pessoal, interceda diante do Senhor pelos pedidos dos seus irmãos, tá bem? Tá certo? Os pedidos que forem acrescentados no vídeo de hoje, a gente inclui na oração de amanhã, tá certo? Mas vamos então à nossa leitura bíblica. E aí, se você está com sua Bíblia na mão, já abra em 1 Samuel capítulo 23 e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? Davi agora está fugido de Saul. E agora os filisteus, como eram os principais inimigos do povo de Israel naquele tempo, viviam atacando as cidades do país, né, do povo de Israel. Agora eles atacam a cidade de Keila. E Davi toma uma atitude. E lembrem que ele tem um grupo de homens, né, que estavam de meio desgostosos da vida e que vieram se juntar a Davi. E aí ele forma uma espécie de um pequeno exército, né? E agora ele pergunta, olha a atitude no verso 2. Ele pergunta ao Senhor: devo atacar esses filisteus? Mostrando a dependência de Davi, dependência dele de Deus. E esse é um exemplo para nós cristãos. Cristãos andam sempre na dependência de Deus. E diante de cada situação, o cristão sempre vai perguntar: Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Como Davi perguntou ao Senhor se ele deveria atacar os filisteus. O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila, lutar contra as tropas dos filisteus. Os soldados não estavam muito animados. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então quando os soldados demonstraram medo, Davi de novo fez o quê? Buscou a Deus, pediu a direção de Deus e Deus confirmou a sua ordem. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Foram bem-sucedidos no ataque. Por quê? Porque Davi estava sob a orientação de Deus. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Então o sacerdote, filho do Aimeleque, né, agora estava com Davi, sob a proteção de Davi. Que Aimeleque, o Saul tinha matado a família dele toda. Sobrou só o Abiatar. Verso 7. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. Então Davi agora estava em Keila, que era uma cidade com muros e portas e trancas, e aí Saul ficou sabendo, agora ele ia tentar capturar Davi, matar Davi. Verso 8. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Então ele coloca de novo, ele busca Deus.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, está preocupado com a direção do Senhor. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? A pergunta objetiva de Davi para a Deus. Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. Essa foi a oração de Davi. E o Senhor lhe disse, ele virá. Deus confirmou que o Saul viria. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? Ele havia lutado para livrar o Keila do ataque dos filisteus, foi bem sucedido. E a pergunta, será que o povo de Keila vai se virar contra ele no ataque de Saul? Contra ele, Davi? E o Senhor respondeu, eles entregarão. Era difícil, né? Você acabou de livrar um povo e agora saber que aquele povo entregaria Davi ao Saul. Versículo 13. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Saul voltou. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas cidades do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Davi é um protegido de Deus, porque ele teme a Deus e quer andar dentro da vontade de Deus. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Seu amigo Jonatas, filho do seu inimigo Saul, vai lá dar forças ao seu amigo Davi. E ele o ajudou a encontrar forças em Deus. Amigos verdadeiros são aqueles que nos fortalecem em Deus. Quem se faça amigo que tente nos afastar de Deus não é amigo, é instrumento do diabo. Versículo 17, não tenha medo, disse ele, Jonatas, dizendo para Davi, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Olha a humildade de Jonatas e a submissão a Deus. Ele sabia agora, expressa claramente que ele sabia que Davi seria o sucessor do seu pai e não ele por direito, que era a regra, né? E ele concorda em ser o segundo ao lado de Davi. E ele diz, até meu pai sabe disso. Ele está dizendo que até o próprio Saul sabia disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, Jonatas e Davi. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá, Davi está se escondendo entre nós, nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Pessoas aí dedurando, como se diz, o Davi e o seu exército, dedurando aí para o Saul. Saul respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu à rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. A coisa está apertando aí, né? O Saul atrás do Davi. Saul com seu exército atrás de Davi e seus homens. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul, venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Providencial para livrar Davi.
Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote, que significa rocha de separação. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. Então, este capítulo nós temos Saul perseguindo Davi e Deus dirigindo as circunstâncias para livrar seu servo Davi. Essa perseguição ainda vai continuar por algum tempo, até que até que Saul morra na guerra contra os filisteus. Mas a coisa que eu quero mais destacar é essa dependência de Davi de Deus. Como ele buscava a vontade de Deus. Você é cristão, não tome decisões sem antes buscar em oração a direção do Senhor, a orientação. A palavra diz em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E muita gente não vive essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque não se submete a Deus e não busca a direção de Deus para as suas decisões, segue suas próprias vontades, seus próprios instintos e o resultado em geral é negativo. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pegar aqui esse celular para olhar aqui os pedidos de oração dos meus irmãos, né? Recordar aqui para a gente poder orar. E antes de orar, faça aquele pedido. Gostou desta leitura? Deixa um like nesse vídeo. Não gostou? Deixa um dislike. Comenta o que você achou aí nos comentários do vídeo. Dê-nos uma força, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp ou outras redes sociais. E se alguém não está inscrito no canal, assistiu, gostou e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, se inscreva no canal e venha conosco, tá bom? Pedido de oração, a irmã Nájila pede por trabalho para si mesmo, para o seu esposo, irmão Julião. O irmão Antônio Francisco pede pela saúde da irmã Valderice. Hoje a irmã Luzinete me deu notícia da irmã Valderice que ela está melhor, ainda aguardando a liberação da cirurgia. Irmã Luzinete pede pela saúde da sua filha Letícia. A irmã Raquel pede pela salvação da sua família. A irmã Maria Luzimar pede pela saúde dela mesma, do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, e pelo retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor. Ela hoje também pediu oração pelo pastor lá da sua igreja, recém-empossado lá, para que seu ministério seja frutífero e abençoado. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Lucinalva pede pelos seus irmãos, especialmente pelo Luiz Henrique, para que haja harmonia entre os irmãos na família. A irmã Maria Edna pede oração pela cura do Luiz. O irmão Francinaldo pede pelo seu pai. E hoje eu conversei com o irmão Francinaldo pelo WhatsApp e ele disse que estava levando o pai para uma avaliação do médico para poder então fazer a cirurgia, porque eu fiquei em dúvida se a avaliação era para fazer a cirurgia ou pela cirurgia que já tinha sido feita, mas ainda é para liberar a cirurgia. Oremos. Irmã Maria Eugênia pede pela sua família, pela sua irmã Zélia, que também vai ser operada. A irmã Lourdes Barbosa pede pela sua família. A irmã Iraci, esposa do irmão Luiz França, lá de Colmeia, Tocantins, pede oração pela saúde dela mesma e também do seu esposo, o irmão Luiz França, pessoal muito querido para mim. Vamos orar? Quando você estiver na sua oração pessoal, lembre de mencionar esses pedidos, se for o caso até anote aí para você não esquecer. E vamos nos unir nessa corrente de oração uns pelos outros. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo lar, pela família, pela noite de paz e pelo novo dia, pelo pão de cada dia suprir nossa mesa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado a Deus pela proteção, pela direção e pela provisão com que o Senhor tem suprido o seu povo. Obrigado por esse meio de comunicação que nos permite começar esse novo dia aqui orando uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida do meu irmão Julião e irmã Nájila, pedindo que o Senhor lhes abra a porta de um novo trabalho, que lhes permita
terem melhores rendimentos para a provisão das suas famílias, cuida da saúde da irmã Lídia, restaurando a Deus a sua saúde, sua visão, fazendo milagre a seu favor, acima de tudo preservando a fé no seu coração. Que a bênção do Senhor esteja sobre a irmã Valderis para a sua saúde e completa recuperação. Se vai usar os médicos, abre as portas para a realização daquela cirurgia. Cuida da irmã Letícia, ó Deus, e da médica que está tratando dela. Cuida da nossa irmã Neuza e de toda a sua família. E a sua serva também está enferma. Ó Deus, cuida do pai do irmão Francinaldo. Guia tudo para que aquela cirurgia se concretize e seja um sucesso e seu servo possa desfrutar de melhor visão, ó Deus. Cuida dos lares, e aí nós pedimos por aqueles lares, os membros das nossas famílias que não estão trilhando nos caminhos do Senhor, para que o Senhor os atraia para si, que o Senhor use a nós que somos servos do Senhor, como testemunha para abençoar os nossos irmãos com o Evangelho de Jesus Cristo, para interceder por eles. Ó Deus maravilhoso, estabelece a harmonia entre irmãos que estão brigando, disputando entre si, harmonia entre os casais que estão em conflito, harmonia, ó Deus, entre irmãos de igreja mesmo, vizinhos, colegas de trabalho. Ó Deus maravilhoso, que o amor do Senhor Jesus reine nos corações e nas vidas. Ó Pai maravilhoso, e assim, ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, cuida dos seus servos na sua idade avançada, traz de volta seus filhos para os caminhos do Senhor, abençoar a igreja ali em Eugênio Barros, para que, ó Deus, o ministério daquele pastor seja frutífero na frente daquela igreja. Assim, cada um dos pedidos que lhe foram apresentados, mesmo aqueles que nós não nos lembramos, mas a nossa confiança está no Deus onisciente, que sabe de todas as coisas e está operando com o seu poder para transformar cada situação em bênção na vida do seu povo. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus, essa é a maior de todas as bênçãos que nós podemos desfrutar nesta vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que levemos esta bênção por onde formos nesse dia e compartilhemos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. É a oração que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.